Você já ouviu falar em liberação miofascial? Você sabe como é realizado? Eu sou Hildebrando Vanoni, sou fisioterapeuta. Me acompanhe nesse vídeo que nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que está sendo mundialmente debatido. Eu venho falar hoje aqui em nome da Osteoplay. É um canal onde você pode se cadastrar, visitar o nosso site e conhecer diversos vídeos. Mas esse tema específico nós vamos falar sobre a liberação miofascial, que cada vez mais vem ganhando força e desenvolvimento em todo mundo. O que nós preconizamos? Primeiro nós temos que entender o que se trata da palavra miofascial. Nós podemos dividir em dois aspectos: mio, de músculo, e facial, sistema facial. E para nós pensarmos nesses aspectos, nós temos que pensar da seguinte forma: o músculo ele não está solto no corpo, ele não depende de um único músculo para realizar um movimento. Então nós temos que entender também as cadeias musculares, que é de extrema importância para que a gente tenha um raciocínio lógico e objetivo. E isso faz toda a diferença no meio clínico. Nós estamos direcionando o nosso conteúdo para fisioterapeutas e profissionais que atuam com a liberação miofascial. Entretanto, existem vários aspectos para nós pensarmos e direcionarmos o nosso raciocínio quando nós tratamos de liberação miofascial. Nós vamos explicar isso passo a passo e com muita calma. Então vamos lá. A palavra miofascial, nós podemos dividir ela em mio, músculo, fáscia, de sistema facial. Tendo isso em mente, nós temos que pensar aqui que toda a fáscia, que é uma película que reveste toda o músculo, os órgãos, o sistema nervoso central, então nós referimos a fáscia e não as fáscias. É o termo correto de nós utilizarmos o primeiro ponto. O sistema mio, que se caracteriza pelos músculos. Então os músculos, os principais componentes, actina e miosina, são onde faz o atracamento das fibras musculares para a gente realizar determinado movimento. Obviamente que para o músculo ter um bom desempenho, ter bom resultado, depende de ter um bom aporte sanguíneo. Isto é de extrema importância. Sabendo disso tudo, agora nós começamos a pensar: por que o termo miofascial, liberação miofascial? Nós vamos liberar fáscias, liberar músculos. Existe uma grande diferença nisso. Quando nós tratamos em liberar fáscia, nós temos que entender que o toque é muito mais sutil. A fáscia ela está superior ao músculo. Obviamente que ela reveste também as fibras musculares, mas com toques a gente consegue, simples e sutil, organizar essas fáscias. Dentro da metodologia que nós aplicamos, nós fisioterapeutas, nós pensamos que o quê? A fáscia ela é única, ela reveste todo o nosso corpo. E existem literaturas hoje que mostram, principalmente na postura estática, que é a fáscia que mantém nossa integridade, mantém-se nosso aporte e ficar em pé e sustentação pneumático e hídrico dentro do nosso corpo. E isto é interessantíssimo, porque se você sabe como está esse sistema facial, se está tenso, sabe avaliar esse sistema, automaticamente você sabe tratar uma postura. Dentre elas existem outros sistemas faciais e outras cadeias musculares, então estão todos envolvidos. Lembrando que fáscia e músculo estão juntas, porém a sua abordagem é diferente. Quando nós tratamos de fáscia, como já dito anterior, é um toque sutil. O músculo, nós vamos depender da camada do músculo. E aí é que está o grande propósito. Hoje nós temos várias interpretações disso. Nós temos vários colegas de outras profissões que atuam também com liberação miofascial. Nós fisioterapeutas, o nosso principal foco é o que? Entender o porquê dessa fáscia tensionou, o porquê desse músculo foi tensionado e o que ele está agindo no corpo do indivíduo. Por exemplo, se eu tenho uma fáscia
que nós chamamos de cadeia cruzada, por exemplo, uma face que liga do ombro ao quadril. Isso nós temos a cadeia cruzada anterior e a cadeia cruzada posterior. Será que se ambas estiverem tensionadas do mesmo lado, como a gente brinca, a faixa demis, como se fosse uma misa usando uma faixa, não pode gerar uma torção do meu corpo pendendo para uma escoliose? Sim, ou essas faces me limitando o movimento do ombro? Então, o nosso raciocínio em cima das cadeias musculares é extremamente importante, ou dos próprios trilhos anatômicos, que é um outro meio que nós podemos pensar. Juntando tudo isto, o grande diferencial para a gente abordar e tratar, nós temos que ter uma avaliação. É aí que parte todo o princípio. Vale a pena a gente pensar no músculo ou apenas no sistema facial? Em ambos. E aí sim a gente tem uma resposta fantástica. E um estudo muito interessante está sendo estudado na Universidade de Ulmer, nos Estados Unidos, pelo Dr. Robert. Se a fáscia ela existe componente neurológico, como por exemplo, será que a fáscia ela tem receptores neurológicos? Hoje ainda é uma dúvida. Hoje que a gente sabe é que não existe. Então ela não sente dor, mas ainda existe questionamento sobre isso. Então essa universidade é muito interessante, existem algumas pesquisas, umas linhas de pesquisa sobre isso, que está mostrando esse desenvolvimento. E eu acho super interessante nós ficarmos atentos a isso, porque isso muda tudo. O que nós sabemos hoje é que o corpo estático, a face pode sofrer alterações por princípios, por emoções, por exemplo. Então, este é uma linha de pensamento. Então, gente, quando nós pensamos em relação a tratamento miofacial, nós temos que pensar num complexo. Não apenas a gente chegar limitando, apertando todos os pontos e tudo mais. Nós temos que pensar o que o indivíduo está precisando, para que aí sim a gente possa direcionar e guiar nossas técnicas específicas. Dentro da fisioterapia nós pensamos dessa forma. Existem outros meios, a autoliberação, a liberação miofacial após uma atividade intensa, são recursos fantásticos, mas cada um tem um propósito e tem um objetivo. Tem o propósito de correção postural, o propósito de simplesmente organizar a fáscia para que o indivíduo possa ter uma melhor mobilidade ou amplitude de movimento do seu ombro. Então essa relação entre fáscia e músculo, nós temos que deixar bem claro isso para nós. Para isso, se nós atuarmos de uma forma interessantíssima. Um ponto muito interessante sobre a fáscia, além dela sofrer, quando sofre uma agressão, ela se torna mais viscosa, mais densa. Automaticamente pode ou não estar associada com a alteração do músculo. E aí disparar diversos aspectos. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Logo mais nós vamos dar mais vídeos com mais informações super interessantes para você. Um grande abraço de toda a equipe da Osteoplay.